Por que eu tive sucesso em todos os meus tratamentos e me tornei referência em hipnoterapia? Eu trato desde transtornos psicológicos graves, a transtornos de humor, a desenvolvimento pessoal, vícios e qualquer outra mazela da mente humana. Para entender como funciona, primeiro a gente tem que pensar que a mente humana é como se fosse um iceberg, em que a parte consciente é que aparece, que está em cima, e a parte subconsciente ou inconsciente, dependendo da linha de pensamento da pessoa, está ali embaixo. E essa parte de baixo, que é a maior, representa quase a totalidade da nossa mente, ela é composta por menos e mais. O menos representa todas as dores emocionais, os bloqueios, áreas que nós temos dificuldade de lidar com a vida. Enfim, tudo que traz uma dor para o ser humano, um prejuízo para o ser humano. E o mais, naturalmente, é a parte boa, porque ninguém é feito só de menos ou só de mais. Nós somos um conjunto disso que acontece na nossa vida desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente parte dessa vida. Os menos é algo que a gente tenta trabalhar ali dentro da gente. E a nossa ideia é sempre trabalhar isso no consciente. E esse que é o erro do ser humano. A gente tenta trabalhar o menos de forma consciente. Eu expliquei para vocês que a parte consciente é a parte mínima ali do nosso cérebro, da nossa mente. E a gente tenta trabalhar sempre no consciente. Só que perceba que existe uma linha que separa o subconsciente do consciente e a gente não consegue trabalhar o que está ali embaixo. Então o nosso pensamento fica preso, a pessoa fica tentando dominar o pensamento. E se tem uma coisa que o nosso cérebro não consegue fazer, é dominar o pensamento. É impossível para o ser humano dominar o pensamento. Então quando a pessoa tem aquele menos, que pode ser qualquer dor na vida dela, ela pensa, eu vou me livrar disso, eu não aguento mais disso. E o que acontece? Ela tenta combater aquilo que já está enraizado. Esses menos e mais, nós podemos considerar como padronizações do nosso cérebro, ou seja, já se tornou uma absoluta e total verdade dentro da nossa mente. Aquilo já se estabeleceu fortemente. E sendo impossível dominar o pensamento, você não consegue conscientemente melhorar. Esses menos, eles surgem repentinamente na nossa vida, mesmo que a gente não queira. Então, independe da nossa vontade, esse menos ele vai fazer parte da nossa vida. Mesmo que você não queira, ele vai surgir, ele vai brotar ali dentro de você. Até porque, quem que quer ter um transtorno psicológico? Quem quer ficar irritado o tempo todo? Quem quer se sentir triste o tempo todo? Quem quer ficar preso a um vício ou a algo que não consiga resolver? Ninguém quer. Mas o transtorno psicológico ou a área que você quer desenvolver é mais forte do que você. Esse menos que já se estabeleceu e não deixa você realmente sair, você evoluir, ele está tão enraizado que independe da sua vontade. Então aquele conselho familiar que as pessoas dão não adianta de nada, que é aquele famoso não fique assim. Se fosse assim, ninguém teria depressão, ansiedade ou qualquer transtorno psicológico. Claro que eu entendo que é uma boa intenção da família quando faz isso, é uma boa intenção do cônjuge, é uma boa intenção de qualquer amigo falar não fique assim. Mas se você não consegue dominar o pensamento, essa frase ela se torna sem sentido. Isso não adianta nada para a pessoa que está sofrendo, porque a dor independe da vontade, independe da pessoa querer ou não, independe da religiosidade, que também é um erro muito comum do ser humano. É muito importante a pessoa ter sua fé, a sua religião, mas não é ela que vai tratar um transtorno psicológico. Se você tem um transtorno psicológico, se você tem uma dor emocional, você precisa de terapia para que você se desenvolva. E, obviamente, todo o resto pode ser complementar e te ajudar. Então, a sua dor independe da vontade, independe da religiosidade, independe da moralidade, independe de qualquer coisa que você siga, porque aquilo já se tornou um padrão. E hoje as pessoas vivem fatores que são muito compensatórios. Então a pessoa tenta melhorar fazendo coisas no dia a dia,
para que ela se sinta melhor. Então, ela se ocupa, cada dia da semana se ocupa com alguma coisa para que se sinta bem, para que consiga trabalhar aquele menos, mas isso não é o suficiente porque ele está enraizado. Então você só está com fatores que são ali terapêuticos, mas não é terapia. Tem gente que vai para academia e fala, academia é minha terapia. Não, é terapêutico, mas não é terapia. A pessoa vai para yoga e fala, isso é minha terapia. Não, é terapêutico, mas não é terapia. Nada disso substitui a terapia. A terapia precisa ser feita para que você trabalhe os padrões internos, as suas dores emocionais, para que te liberte. E daí tudo que você faz no seu dia a dia, sim, é para manutenção da sua saúde mental. E você deve fazer porque de fato é terapêutico. Então as pessoas hoje estão com fatores que são muito compensatórios, não estão se trabalhando internamente, e é preciso trabalhar ali naquele menos, naquela dor emocional que está ali, que ela pode surgir de qualquer forma. Um menos, ele pode surgir talvez lá na infância, ele pode surgir na adolescência ou na vida adulta, ele pode ser algo traumático que pesou na vida da pessoa e ela carrega aquela dor, ou pode ser algo simples que aconteceu ali no dia a dia e foi minando a confiança da pessoa, foi minando a força interna, a energia que ela tinha, e aquilo foi se repetindo. Eu sempre digo que a área de formação de um menos, de uma dor de uma pessoa, ela sempre responde a um ciclo de repetição, algo que vai se repetindo ali e vai gerando essa dor emocional, que quando a pessoa chega na vida adulta, ela não sabe mais lidar. Por isso que um dos exemplos melhores é daquela pessoa que, por exemplo, tinha 5, 6, 7 anos de idade, e em casa com a mãe, com o pai, até que o pai um dia sumiu, foi embora. Como dizem hoje na nossa vida contemporânea, saiu comprar cigarro. E aí a pessoa ficou ali se sentindo triste. A mãe chegou ali para a criança e falou, olha, a gente vai ficar sozinho, vai viver sozinho. E esse é um evento que a gente chama de evento sensibilizador, que sensibiliza a pessoa. Mas é isso que instala uma dor emocional dentro do ser humano? Não, porque nós precisamos de fatores ativadores. Então, depois que sensibiliza e aquilo fica guardado, enraizado dentro da pessoa, se acontecer novamente algo parecido, a pessoa pode adquirir um transtorno psicológico. Então, essa pessoa que o pai sumiu, saiu, ela se sentiu sozinha, a mãe falou, olha, a gente vai ficar sozinho. Passou um tempo, essa mesma pessoa foi para a escola e não conseguia fazer nenhum amigo. E ainda as pessoas tiravam sarro, mesmo sendo pequeno, 7, 10 anos, as pessoas tiravam sarro. E daí ele pensou, nossa, eu me sinto sozinho de novo. Ele nem lembrava de onde vinha aquela lembrança de se sentir sozinho, mas ele sabia que tinha a ver com a vida dele, com algo que ele já tinha vivido, com algo que ele já tinha passado. E isso se chama evento ativador. É algo que pega algo que está internalizado dentro da pessoa e daí fortalece e se torna aquele menos, aquele padrão que eu comentei com vocês agora há pouco. E isso vai aumentando durante a vida e vai criando um hiperfoco na pessoa, que ela não consegue sair dessa linha de pensamento. Ou seja, essa mesma pessoa que passou por esses 2 momentos na vida dela, que foram traumáticos, ela vai de novo, chega na sua adolescência ou no início da sua vida adulta, vai procurar alguém para se relacionar, para conviver, para se realizar, e às vezes essa pessoa tira sarro dela. Vai e fala que ela é uma pessoa sozinha, amargurada, e dela pega aquela lembrança, mais aquela lembrança e vai fortalecendo aquele menos. Um menos que às vezes era pequenininho e não ia doer nada na pessoa, se tornou um menos gigante, que agora é uma dor emocional intensa. E quando a pessoa chega, depois de anos disso que ela passou, ali na terapia, ela diz que aquilo está muito forte, ela não aguenta mais. Ela se sente sozinha, ela se sente rejeitada. Aquilo se tornou um padrão muito forte na vida dela, não consegue se livrar. E ela acha que é por algo que ela viveu agora, seja nos seus 30, 40, 50 anos. E daí você vai investigar, vai olhar, tem mais ali enraizado, preso dentro da pessoa. E na verdade foram padrões que ela foi vivendo, vivendo, vivendo e minando a vida dela, e aquele menos se tornou
gigantesco ali dentro, por uma repetição de coisas que ela viveu ali na vida. Então é muito importante fazer uma limpa nesse lixo emocional da pessoa, nesse lixo interno da pessoa, para que ela consiga se livrar desse menos e enxergar a vida de uma forma mais ampla. Porque senão ela sempre, mesmo que ela não queira, ela vai buscar situações que ela fique sozinha. Ela vai buscar situações que ela se sinta rejeitada. Porque o nosso cérebro, ele busca conexão. E ele não liga se a conexão é boa ou se ela é ruim. Ele só busca conexão. E quando o nosso cérebro, ele entende que aquilo é um padrão que se formou, ele segue aquele padrão. Ele continua naquela conexão. Então, para uma pessoa que viveu coisas difíceis na vida, o cérebro vai entender que o difícil é o normal. Então essa pessoa sempre vai buscar dificuldades, mesmo que ela não queira. Ela sempre vai entrar em meios que sejam difíceis. Ela sempre vai ver a vida de uma forma um pouco mais complexa que as outras pessoas. Por isso que é necessário fazer terapia, para você limpar esse lixo emocional, para você limpar esse menos, para que você consiga ver a vida de uma forma mais limpa, mais harmônica, para que você possa se abrir para novas oportunidades. Assim, você realmente vai conseguir prosperar na vida. Você vai ter sucesso na sua vida. E eu não digo só do sucesso financeiro, mas eu digo do sucesso na qualidade de vida. Uma pessoa bem-sucedida não é a pessoa que tem muito dinheiro, é a pessoa que é bem-sucedida em todas as suas áreas. Então, é muito importante fazer a terapia, e a linha da terapia que mais promove isso é a terapia com hipnose. Porque ela trabalha de forma rápida. As outras terapias não estou falando que elas são ruins ou não servem, mas elas abrem lacunas no ser humano, abrem lacunas e vão abrindo, e vão abrindo, e vão abrindo. E aí para você fechar acaba sendo mais demorado. Então a linha da hipnose, da hipnoterapia, ela abre lacunas e já promove o fechamento, para que você já tenha qualidade de vida imediatamente. Por isso que a terapia é tão eficaz. Por isso que comparada a outras terapias, que tem às vezes 30%, 40% de eficácia, hoje comprovadamente a hipnoterapia tem mais de 96% de eficácia, em casos desde os mais simples aos mais complexos. Dentro disso, o meu tratamento em específico ele envolve algumas partes. Então a primeira parte é a psicoterapia conversacional. Para quem já fez terapia, é essa troca de informações em que eu analiso o que o paciente está vindo e está trazendo e passo para ele algumas orientações, algumas formas de ver a vida. A segunda parte é a linha da hipnoterapia, que é a linha da hipnose, que consegue tirar a sensibilidade de fatos traumáticos. Ou seja, você tem um fato e tem a sensibilidade e aquilo fica como se fosse uma corrente, fica entrelaçado. E com a hipnose você consegue tirar a sensibilidade desse fato, então algo que incomodava internamente passa a não incomodar mais. Isso a hipnoterapia promove, além de um aprendizado mais rápido junto com outras psicoterapias. Então algo que você aplicaria no seu dia e demoraria talvez meses, você já consegue inserir na sua mente, às vezes em 1, 2, 3 sessões, de forma muito assertiva. Sem ter aquela criticidade da sua mente que fica ali atrapalhando o processo. Você se torna mais permissivo para o que é necessário. E o terceiro ponto do meu tratamento é psicoeducação. O que é isso? É lição de casa. Não adianta você ter uma sensação melhor, você se sentir mais fortalecido, se você não sabe o que fazer no seu dia a dia. Então é necessário que você saiba como que você tem que agir a partir de agora. Seja gerenciando suas próprias emoções, seja no seu meio conjugal, no seu meio social, no seu trabalho, na área que você conviver. Você precisa dessa linha de psicoeducação, que são as lições de casa, para fazer a manutenção, para você não ter recaídas, para que você consiga se realizar depois sozinho, após o término do processo. Isso é muito importante e eu criei um processo de elegibilidade. Para fazer terapia comigo é necessário entrar em uma seleção para que você possa realizar esse tratamento. Isso eu criei há muitos anos, porque nós temos que partir da seguinte linha de pensamento. Eu faço 10% do trabalho, que é dar as ferramentas e conduzir, e o paciente ele faz 90% do trabalho,
que é absorver esses conhecimentos e aplicar no seu dia a dia. Então, sabendo que tem pessoas que não vão ter engajamento o suficiente para fazer terapia e podem se frustrar, o que é pior, eu coloquei esse critério de elegibilidade e essa seleção, para que entrem no processo terapêutico pessoas que estão engajadas. Porque assim, quando uma pessoa se frustra, ela não encontra o que ela precisa em um processo, ela acaba adquirindo um novo menos, que é o da frustração. Então a pessoa que veio para buscar, mas não está muitas vezes engajada no processo, ela se frustra, e às vezes aquele peso que ela tinha se torna 10 vezes pior. E ela perde a esperança no processo terapêutico. Algo que ela acreditava totalmente que poderia fazer a diferença, ela passa a achar que não tem jeito. E uma pessoa que não tem esperança no processo terapêutico é uma pessoa que começa a correr risco de ter um transtorno depressivo maior, talvez até ideação suicida, por achar que nada vai melhorar o que ela se sente, nada vai melhorar o sentimento dela. Então é muito importante que a pessoa seja elegível, que a pessoa preencha os formulários, as fichas que são disponibilizadas pela minha equipe, com o máximo de sinceridade. E ali eu vou avaliar se a pessoa realmente tem esperança, se ela tem motivação, se ela sabe dizer como ela quer se sentir. Isso é muito importante num processo terapêutico. Você pensar como você está e como você quer se sentir. Hoje em dia, mais de 90% das terapias não promovem isso. Você não fala como você quer se sentir. Você mal fala às vezes como você está sentindo, às vezes você só conta sobre sua semana. E como que você vai conseguir mensurar se você melhorou ou não? Se você não determinou como que você queria realmente se sentir nesse processo. Então, quando você coloca isso, dá todas as informações, eu consigo fazer um plano de tratamento que seja focado nas suas queixas, nas suas dores, para promover a mudança. A mudança que vocês acompanham, seja por indicação ou nas minhas redes sociais, de eu conseguir tratar todo e qualquer tipo de caso, de eu promover resultado para qualquer tipo de paciente. E fazer com que eles indiquem e sempre esteja ali nessa rede de bem-estar para o ser humano. Quando você indica para uma pessoa, você não está só indicando um serviço. Você está muitas vezes ajudando e salvando a vida dessa pessoa. Essa é a melhor maneira que a gente pode servir um ser humano, promovendo mais qualidade de vida. E esses pilares, que são os 3 pilares ali dentro do meu processo terapêutico, sem sombra de dúvida, conseguem tratar qualquer transtorno psicológico. Então saia desse meio que é de questões paliativas, saia desse meio que é só para promover um pouquinho de bem-estar e comece um processo de libertação, de cura, para todas as suas dores emocionais. Porque uma terapia boa é uma terapia que precisa de poucas sessões. 3, 4, 5, no máximo 6, 7 sessões. Você não precisa mais do que isso para se autorrealizar.